Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem do último vídeo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando no seu coração e aí no seu lar, na vida da sua família. Eu peço para você que ainda não é inscrito aí no canal, para você se inscrever, deixar o seu like se gostar do vídeo. Não se esqueça também de dar um pulinho lá no site Mundo Adventista, onde você encontra materiais muito importantes, muito bom para o crescimento da sua vida espiritual. Vamos então avançar, chegamos no capítulo 24 então do livro, O Grande Conflito, e o título desse capítulo é Quando começa o julgamento divino? Não é uma pergunta, é uma afirmação, tá bom? Malaquias capítulo 3, verso 1 é o texto para meditação, que diz o seguinte: De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, o dia 23 de outubro de 1844 foi um dia de muita decepção. Os discípulos aguardaram o seu Senhor. Imagine, eles venderam tudo o que tinham. Eles abandonaram muitas das suas famílias, os seus empregos, os seus negócios. Deram para a causa. E chegou no dia 23 de outubro, cadê Jesus? Jesus não voltou. Foi um dia de muita decepção. Os discípulos estavam aguardando o seu Senhor, mas o seu Senhor não veio. Ellen White comentando sobre isso, ela diz assim na página 424: A vinda do Senhor a seu templo foi súbita, inesperada para o seu povo. Não o buscaram ali. Você entendeu esse texto? Ela diz que os discípulos estavam aguardando Jesus vir aonde? Nas nuvens dos céus. Não estavam aguardando que Jesus estivesse entrando no templo para iniciar a obra do juízo. Então, para eles, a entrada de Cristo, a vinda de Cristo ao seu templo foi súbita e inesperada. Por quê? Porque eles não o aguardavam ali. Eles aguardavam o Senhor vindo nas nuvens do céu e não entrando no santuário. Por isso a decepção. E o que trouxe luz para aqueles discípulos, decepcionados agora? Ellen White, inclusive, ela diz que essa foi a maior decepção já experimentada por seres humanos, juntamente com a decepção da cruz do Calvário. Então, o que trouxe luz para eles? Veja esse texto. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra do seu povo. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Uau, que texto tremendo! O assunto do santuário foi a chave. Eles, estudando o assunto do santuário, eles compreenderam um conjunto de verdades harmoniosamente ligadas entre si que eles nunca tinham percebido. E aí então, a luz proveniente do santuário iluminou o passado, porque o passado entenderam mais completamente a obra de Cristo. Iluminou o presente porque sentiu conforto no coração. Eles entenderam que eles não tinham errado, que na verdade Deus estava dirigindo aquela obra. E iluminou também o futuro. Por quê? Porque eles entenderam que ainda tinha uma obra a ser feita. Portanto, meus amigos, presta bastante atenção nisso aqui que eu vou dizer. A importância do assunto do santuário, do conhecimento, do entendimento do assunto do santuário nunca pode ser diminuída, nunca pode ser subestimada, nunca pode ser desprezada. O assunto do santuário é que lança luz na nossa vida, passado, presente e futuro. Portanto, se você ainda não compreendeu esse assunto, eu desafio você a compreender. Se você quiser mais informações, entre em contato com a gente. Coloca a sua mensagem lá nos comentários que a gente vai dar um jeito de te ajudar a compreender melhor esse assunto do santuário. Ellen White ainda continua dizendo que assim, Cristo apenas completara uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra. E ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores, na verdade, Cristo. Ele concluiu uma parte do seu ministério para começar outra. Nós explicamos no vídeo passado como funcionava, resumidamente,
o trabalho lá executado no ministério do serviço típico, que seria o terrestre. O que acontecia ali? O sacerdote, dia após dia, executava o seu trabalho e uma vez no ano, o sumo sacerdote executava o seu trabalho. O que está acontecendo agora no céu? Basicamente isso. Cristo, ele conclui uma parte do seu serviço para iniciar outra. Então, ao ascender no céu, no ano 34, Cristo não iniciou a obra do juízo. Ele iniciou a obra de aplicação do seu sangue a favor dos pecadores, para perdão dos pecados. E agora, desde 1844, ele está fazendo as duas atividades, como nós também já comentamos. Então, Ellen White, comentando ainda sobre essa dinâmica do ministério de Cristo, ela diz assim, olha, quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Então, somente quando Cristo concluir a obra de investigação, que ele examinar e decidir os casos de todas as pessoas de todos os séculos que se disseram seguidores de Cristo, aí o que acontece? Aí a porta da graça se encerra. Como tem um texto no Apocalipse que diz assim, ó, feito está, naquele momento que Cristo faz, ele levanta, depõe as suas vestes celestiais e volta para a terra. Por quê? Porque ali se encerrou a sua obra de investigação. No início, pela decepção que eles tiveram, eles entenderam que não tinha mais nada para fazer pelos pecadores. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Não precisamos fazer mais nada. Mas, quando eles entenderam corretamente o assunto do santuário, principalmente, anote isso aí, principalmente em conexão com a profecia de Apocalipse capítulo 10. Em Apocalipse 10, o que diz? Que era para João comer um livrinho, o livrinho seria doce na boca, mas quando chegasse no estômago seria amargo. Amargo por quê? Porque teria uma decepção. Aqueles discípulos, a volta de Jesus foi doce como mel na boca deles. Mas quando passou o dia 22 de outubro, chegou o dia 23, o que aconteceu? Amarga decepção. Só que o capítulo 10, ele continua, se eu não me engano, no verso 11, dizendo que é necessário ainda que vocês profetizem para muitas nações, tribos, línguas e povos. O que esse texto está dizendo? Que é necessário que profetize, que se pregue essa mensagem. Se pregue a mensagem do juízo. Portanto, os discípulos naquele momento, a princípio entenderam que não tinha nada para fazer. Aceitou, não aceitou, vamos aguardar a volta de Cristo agora. Só que aí, estudando o assunto do santuário, em conexão com Apocalipse 10, entenderam que, na verdade, agora eles tinham uma missão a fazer. Qual é a missão? Avisar o mundo que o juízo começou. Você já sabia que o juízo começou em 1844? Então, isso seja a primeira vez que você está ouvindo isso, está tendo a oportunidade. Você pode se surpreender e falar, uau, Eduardo, mas se já começou em 1844, quanto tempo falta para Jesus voltar? Queridos, se nós estamos sendo julgados, é importante que saibamos quando isso começou. Quanto tempo ainda nos resta? Pouco tempo, com certeza. Não sabemos dizer exatamente quanto, mas pouco tempo, porque o juízo de Deus não vai durar para sempre. O juízo começa e termina, tem um começo, um meio e um fim. E quando Cristo terminar, ele volta para nos buscar. Ellen White, comentando ainda, mais um pouco à frente, na página 431, ela diz que no cerimonial típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, exigia-se de todos os israelitas que se reunissem ao redor do santuário e do modo mais solene o humilhassem a alma perante Deus, para que recebessem o perdão dos pecados e não fossem extirpados da congregação. Quanto mais importante não é que neste dia antítipico da expiação compreendamos a obra de nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que de nós se requerem. Eu comentei isso no último vídeo, não vou ser repetitivo, mas apenas para lembrá-los de que no dia típico do cerimonial que acontecia, quando o sacerdote, conforme foi dito aqui, o sumo sacerdote entrava lá no local santíssimo, exigia-se de todos arrependimento. Ellen White diz que agora a obra que nós temos que fazer é mais importante que essa ainda. Devemos viver à luz do conhecimento que temos, à luz das profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Queridos, hoje somos a geração que mais tem conhecimento bíblico. Mais tem conhecimento bíblico. Não temos todo o conhecimento? Claro que não, porque o conhecimento bíblico nunca se esgota. Nós iremos estudar a Bíblia, os desígnios de Deus durante toda a eternidade, mas a nossa geração
posso afirmar sem medo de errar, é a geração que mais tem conhecimento bíblico. E o que estamos fazendo com esse conhecimento bíblico? É isso que Ellen White está nos lembrando. Lá no passado, que eles não tinham tanto conhecimento, eles se humilhavam, eles se arrependiam e viviam à luz daquilo que eles conheciam. Nós hoje temos que viver à luz daquilo que nós conhecemos. Só que mais do que isso. Esse é o ponto que eu quero te desafiar nesse momento. A você meditar e colocar em prática. Hoje nós temos uma obra a fazer. Qual é a obra que nós temos que fazer? Anunciar para as pessoas que o juízo começou. As pessoas precisam ser avisadas disso. Elas não podem continuar vivendo do mesmo jeito que sempre viveram, achando que tudo está bem, achando que esse mundo ainda vai demorar milhares de anos para acabar, achando que assim que a Covid acabar, vai tudo voltar ao normal. Queridos, nós precisamos avisar as pessoas que as coisas só vão piorar. Por quê? Porque Satanás, conforme diz 2 Pedro, está, lá na carta de Pedro, está ao redor, rugindo como um leão, doido para devorar aqueles que estão desapercebidos. Portanto, temos que avisar essas pessoas. Olha, o juízo começou. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Porque, irmãos queridos, aquele que há de vir, virá sem tardança. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Portanto, o apelo que eu faço para você nesse momento é para meditar no que você tem feito com essa verdade do juízo. Você tem se arrependido? Tem vivido à luz desse conhecimento? Amém. Mas faz parte de viver à luz desse conhecimento, testemunhar e pregar para as pessoas que o juízo começou e em breve o nosso Salvador virá nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Até lá!